Ok. Deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera. A foto de trás está manchada. Não sei como é que resolve isso. Talvez esteja distante. Não sei por que está assim. Mas tudo bem, bora lá. Eu preciso hoje. Hoje são 10 de setembro, a data não me lembra nada, exceto que hoje o julgamento do golpe vai continuar. Teremos a apresentação, a sustentação de voto a ser feita pelo Fux. Como é o nome do Fux? É o nome completo dele? É Luiz Fux, eu não sei. Para você ver essas pessoas assim que a gente, sabe, não afina muito, né? A gente esquece, ou tem problema de mnemosine mesmo, certo? A deusa da memória tá me puxando a orelha aí, sabe, e me surpreendendo. Mas assim, digamos, eu não sei porque a imagem da Guma lá atrás está assim escura, talvez seja por falta de iluminação, eu não sei. Bora ver aqui se eu puxo aqui e melhora. Não sei o que está acontecendo. Mas assim que eu estava falando, eu estava gostando da introdução que eu estava fazendo, mas assim, veja com o voto do Fux, certo? O Fux ele, ontem eu estava ouvindo uma live, certo? Ouvindo e vendo uma live e de repente se falou, o Florestan Fernandes Júnior lembrou de um episódio dele com a Mônica Bergamo, hoje da UOL, certo? Da Folha de São Paulo. E na época ali, sabe, em torno ali de Lula, Lula já preso, eu acho, sabe, e havia um pedido, um habeas corpus, eu acho, para autorizar uma entrevista com o Lula, e Lula estava preso e o Haddad era o candidato, e quem sabe ali, sabe, uma entrevista com Lula e aí a publicação dessa entrevista pudesse ali ajudar o Haddad. O Fux compreendeu isso, sabe, e achou que não devia permitir, sabe, essa interferência no processo eleitoral e não concedeu o habeas corpus para entrevistar, para liberar uma entrevista do Lula, tá certo? E eu li aquilo ali como sendo uma interferência, se não favorecia a entrevista, se ele foi contra a favorecer Lula, tá certo? Por outro lado, ele favoreceu Bolsonaro, tá certo? Então eu enxerguei ali, eu o enxerguei como sendo um bolsonarista. E eu leio hoje o bolsonarismo como uma manifestação fascista nacional aqui, sabe, entre nós, uma manifestação de fascismo. Eu vejo um movimento, e não estou só nessa opinião, de que o bolsonarismo é uma expressão fascista. E veja que o Fux também agrega à imagem dele a imagem de um juiz, não de um juiz, de uma personalidade pública sionista, tá certo? Me parece que ele é Fux, não sei se é um nome judeu, não sei, tá certo? Mas assim, agrega mais isso, e veja que hoje o sionismo patrocina no mundo ali na Palestina uma matança, sabe, de seres humanos, de pessoas ali, sabe, com ramificação na terra, sabe, ancestral. E ali, sabe, os israelenses querem ali o território da Palestina todo para si e estão promovendo ali uma limpeza étnica no território, tá certo? Querem entregar o território limpo, já começaram inclusive a recolher ali os entulhos da demolição que eles estão fazendo. E me parece que o Netanyahu quer entregar de presente para o Trump, aquele território para o Trump, que é da área imobiliária, fazer ali hotéis de luxo, campos de tênis, aquela coisa toda, às margens do Mediterrâneo. Mas ali nas mesmas margens do Mediterrâneo, onde tem muito petróleo, tem muito gás, tá certo? Já se tem essa notícia aí. E tem uma outra questão, sabe, é que ali, sabe, hoje o Netanyahu é um tubarão,
tá certo, no mar, nadando, tá certo, e o pessoal diz aí, sabe, que o tubarão, ele tem que nadar o tempo todo, sabe, que ele não pode parar até para dormir, porque se ele parar para dormir, sabe, ele afunda. Eu não sei por que que é isso, sabe, não sei, tem que ver isso aí. E o Netanyahu aí, se for assim, ele, sabe, se parar essa guerra, se essa guerra acabar, ele está perdido, porque ele responde processos na justiça israelense, certo? E provavelmente será condenado por corrupção e poderá terminar os dias dele na cadeia. É ele e o Trump, tá certo? O Trump e o Bolsonaro aqui no Brasil, tá certo? O que se vai, o Trump lá nos Estados Unidos, sabe, ele responde, me parece, a quase 40 ações. Dentro dessas ações, muitas são criminais, dentro ou dentre dessas ações, muitas são criminais, tá certo? Que conduzem à cadeia, tá certo? Veja que o Epstein, ali, sabe, um cara aí, um infiltrado, um cara do Mossad, tá certo? Um cara do meio da espetacularização, como é que a gente pode dizer, um publicitário? Ele era publicitário, ele vivia de promover eventos, tá certo? Operava aí no mundo da mídia, o Epstein, e promovia encontros, promovia eventos, essas coisas assim. E ele terminou por ser preso e na prisão ele morreu, tá certo? E o Trump, o que tem para Trump se ele não morrer antes, sabe? É a cadeia também. E por isso ele quer se eternizar no poder, tá certo? Foi o que falou ontem o Xandão no voto dele, tá certo? O Bolsonaro, desde o começo, eu não sei por que que ele se achava ameaçado, eu não sei por quê, tá certo? Não havia aí processo perseguindo ele, processo criminal, não me lembro disso, tá certo? O que se sabia é que até ali onde ele chegou, ele era um brasileiro mal sucedido economicamente, financeiramente, tá certo? Fazia pequenas apropriações, tipo rachadinha ali, tá certo? E ele queria deitar a mão, sabe, em riquezas profundas e, sabe, por isso ele precisava se eternizar no poder de presidente da República, tá certo? Para quem sabe ali aumentar o patrimônio dele ali, sabe, aí, sabe, de modo a nunca mais ele e aquela atriz, sabe, do filme E o Vento Levou, sabe, nunca mais ter que passar fome, tá certo? Passar fome, entre aspas, pro Bolsonaro, tá certo? E eu só sei dizer que essas coisas acontecem, sabe, e estão cercando. E o Fux me traz essas lembranças. Primeiro de que ele é bolsonarista, tá certo? Simpatiza com a extrema-direita, ele é um cara de extrema-direita, assim, pelas suas manifestações. E, por outro lado, ele é sionista, tá certo? E, nesse ponto, ele novamente se associa à extrema-direita, quando ali, no território ali, sabe, da Palestina, o que se está promovendo ali, sabe, são eventos de extrema-direita, de nazifascismo e ali, sabe, de genocídio, sabe, de holocausto, todas essas coisas aí, sabe, que aconteceram com os judeus, estão se sucedendo ali na Palestina, tá certo? Promovidas pelo Estado israelense. De modo que hoje não vai surpreender o voto do Fux, tá certo? Eu estou falando do Fux, certo? Mas ontem, o dia, sabe, dia 9 de setembro, certo? Foi o dia de Xandão, rapaz, sabe? Eu anotei, rapaz, com uma, duas, frente e costa, uma, duas, três, quatro. É quatro? Cadê a de hoje? Hoje são 10, eu não anotei 10. Eu acho que eu me atrapalhei aqui, eu quero para colocar 10, eu coloquei 9 de novo. Não, tá aqui 10. Tá certo? Então veja, olha, uma, duas, três, quatro. Quatro folhas, 4 vezes 2, 8, sabe? Porque é frente e costa, de anotações sobre o voto do Xandão. Eu não vou ter tempo, sabe? Já são 8 minutos de vídeo de me reportar, mas eu poderia pelo menos ir lendo aqui alguma coisa, tá certo? Aqui, a primeira coisa que lembra é que ali, quando se fala das provas desse processo, sabe? Alguém falou que são 70 terabytes de prova, 70 terabytes. Eu tenho aqui um vídeo que eu digo, eu tenho aqui é um armazenador, como é que te chama aqui? É um HD externo, sabe? Onde eu armazeno os vídeos que eu produzo aqui no YouTube. E eu preciso comprar mais um, sabe? Me parece que ele tem 1000 teras. É 1000 teras? Eu não sei. A teras é medida, certo? E veja que tem, então, o processo hoje são 70 teras. Como 70 teras? Não sei. 70 HD. Não sei, eu agora confundiu, tá certo? Sei que aqui diz que são 70 teras de prova, eu não sei que são 70 teras. 70 teras não vale nada. Esse meu HD aqui, sabe? Eu tô com ele na mão aqui, tá certo? Ele é um HD
e me parece que ele tem 1 terabyte. Tá certo, tá certo. Então, 70, no caso aí, teria 70 HDs aí, sabe? Cada um com 1 tera de provas, tá certo? Eu faço questão de falar essas coisas que é para te acostumar com essa linguagem aí, tá certo? Mas veja aqui em cima, então, o Xandão ontem promoveu o voto dele, tá certo? E no primeiro momento, o que eu vi, sabe, foi ele começar a encadear os fatos do golpe. Então, a tese dele é de que houve um golpe militar, tá certo? Um golpe, não chegou a ser golpe, houve um atentado de golpe, tá certo? É assim que tem que falar, porque os crimes da acusação, os crimes pelos quais o Bolsonaro e mais 7 réus estão sendo acusados, é crime de atentado à abolição de instituições democráticas e atentado de deposição de agente eleito, sabe? E agente eleito e tá certo, legalmente empossado já, tá certo. Então veja que o Bolsonaro queria se eternizar no poder. Então há 2 momentos, tá certo. Começa no dia 29 de julho de 71, o Bolsonaro acelerou com uma live o processo, tá certo, de golpe, de atentado, tá certo, e chegou até dezembro de 22, tá certo. Ele não conseguiu, tá certo. E a partir de janeiro o Lula assumiu, tá certo? E foi no dia 8 aconteceu mais um evento, tá certo? E então veja que o golpe, houve um esforço de autogolpe com o Bolsonaro no poder e depois ali um movimento de golpe, de tentativa de golpe, esse aí já coordenado pelo general Braga Neto, tá certo? Que era o parça, né, do Bolsonaro. Interessante é a junção, né, de um capitão com um general. Acho que o Braga Neto não gostava muito disso. Então é dessa maneira que eu tento compreender, sabe, esse fenômeno. E eu lembro, sabe, que quando se diz aí que na história nacional há registro de 14 golpes de Estado, tá certo? De 14 esforços aí de promover ditadura no Brasil. Quando a gente fala desse esforço do Bolsonaro, a gente está falando de ditadura. O Bolsonaro quis instalar uma ditadura no Brasil. E, como disse o Xandão, sabe, ele quis se eternizar no poder. E a ditadura é o episódio, é o nome que se usa, sabe, para consagrar isso aí como se fosse assim uma coisa, um evento definitivo, tá certo? E ali, sabe, onde ele passaria de pai para filho, sabe, ele instalaria uma dinastia, a dinastia Bolsonaro, tá certo? E assim, quando ele não pudesse mais governar, ele passaria para o... Eles são 4 filhos, tá certo? Ainda tem a mulher, tá certo? E não sei se ele manteria essa relação com a Michelle, não sei como é que vai ficar isso aí, mas é provável que a Michelle se separe dele depois da prisão dele, tá certo? Porque ela não vai suportar, sabe, viver essa vida de humilhação. Mas assim, o fato é que eu entendo dessa maneira, né? Bolsonaro quis se eternizar no poder, tá certo? E fez todos os esforços até o dia 31 de dezembro de 22, não conseguiu, tá certo? As Forças Armadas não chegaram junto com ele e ele não pôde, sabe, dar o golpe, ele pegou, arregou, foi embora para os Estados Unidos, tá certo? E o Braga Neto ficou, sabe, de continuar insistindo ali, sabe, com apoio de manifestantes políticos ali, sabe, da fronte do Forte Apache ali em Brasília, e tentar criar uma situação, sabe, uma situação que possibilitasse novamente de vir as Forças Armadas, sabe, chegando junto, e ali se instalar um golpe de novo, mas isso aí já seria sob ali o comando de Braga Neto, e saber se o Braga Neto iria passar, sabe, por Bolsonaro, tá certo? O cetro, tá certo? Eu acho que não. Então veja que já são agora 14 minutos de vídeo, veja que o Xandão, sabe, ele usou a linguagem, usou o discurso, tá certo? E usou o texto escrito, ele montou uma peça dissertativa, não foi uma peça descritiva, tá certo? Sabe, foi uma peça narrativa, dizendo melhor, tá certo? Onde ele encadeou ali fatos que começaram ali em 29 de julho de 2021, tá certo?
E a primeira fase, então, a fase que se pode chamar de autogolpe, vai de 29 de julho de 21 até 31 de dezembro de 22, tá certo? A partir de 23, quem assume é o Lula, o governo, e ali, sabe, mas mesmo assim o Braga Neto ainda esticou mais um pouco ali, sabe, o esforço é de ditadura, tá certo, de tentativa de ditadura, ali na primeira semana de janeiro, de 23, tá certo? E o Xandão, então, ele vem trazendo, vem apontando lives e ali, sabe, fazendo, sabe, ali os costurados textuais, tá certo? A gente, quando fala do texto, é de um texto escrito, tá certo? De um texto dissertativo, ali, sabe, se constrói esse texto com parágrafos, tá certo? E N parágrafos aí, dependendo da tua necessidade. Um livro se constitui aí, sabe, com um texto dissertativo que se constitui com parágrafos, tá certo? Os textos que a gente produz, um texto de jornalismo, por exemplo, se constitui com parágrafo. O texto dissertativo ele vai se distinguir do texto narrativo, que é próprio do romance, tá certo? E que vai se distinguir do texto descritivo, tá certo? Porque é próprio das descrições, quem sabe ali, sabe, das descrições dos textos de ciência, essas coisas todas assim. Mas o fato é que um texto dissertativo, e eu creio que a peça do Xandão foi um texto dissertativo, procurou ali, sabe, organizar as ideias, sabe, a partir de 29 de julho de 21. E ele vai então concatenando, sabe, toda. Veja que o texto escrito, o texto linguístico, tá certo? Ele é uma representação, é um esforço de trazer lembranças, memórias, a presença de todos nós aqui. Foi o que fez o Xandão, tá certo? Ele trouxe Mnemosine, tá certo? Nossa presença. Mnemosine foi a deusa da memória, né, lá entre os gregos, tá certo? E o que foi que ele fez foi isso, pegar os documentos aí, sabe, que existem hoje, sabe, produzidos, documentos digitais, a maioria deles, sabe, e documentos digitais, porque estavam em dispositivos magnéticos, tá certo? Mesmo sendo textos escritos, onde nós temos textos escritos e áudios. E o Xandão operou, e tinha também documentos físicos, tá certo? E o Xandão trabalhou com todos esses documentos com uma equipe aí, sabe, do seu gabinete, com a ajuda de outras pessoas aí, de outros profissionais e de vários técnicos aí, sabe? Sei que ele montou uma peça, tá certo? Onde ele passou ontem 5 horas fazendo aí, sabe, a leitura e saindo do texto, sabe, e ali incrementando com a intervenção ali, sabe, de improviso, tá certo? Sei que ele gastou 5 horas ontem, e um pouco mais, tá certo? De 9 da manhã até as 14 horas e um pouco mais adiante, tá certo? Para dizer que o Bolsonaro era culpado, tá certo? Era culpado de golpe, sabe, de tentativa de golpe de Estado. Nesse ponto aí, quando se fala o crime mesmo, é um crime especial, tá certo, que está no Código Penal, no artigo 359, letras L e M, são os dois tipos principais, como a gente fala, tá certo? Onde o 359L é um crime, sabe, que fala de abolição, da democracia, tá certo? Do Estado democrático de direito, do Estado de direito com ênfase na democracia, tá certo? No sistema, no regime democrático, tá certo? E o outro crime, o crime do 359M, tá certo? Fala da deposição de Lula que eles queriam praticar, tá certo? Aí a deposição já fica por conta do Braga Neto, tá certo? Aí a questão é saber se esse crime aí, sabe, do Braga Neto, sabe, vai escorrer, tá certo, para o lado de Bolsonaro. Eu não sei bem como é que fica isso aí, mas eu penso que seja assim, tá certo? São duas figuras diferentes e eu não sei se o 359 enquadra Bolsonaro por conta ele não estava mais no poder, exceto se havia ali a mancomunação entre Braga Neto e o próprio Bolsonaro, embora ele estivesse nos Estados Unidos, mas ele estava de comum acordo ali com Braga Neto, que conforme fosse o resultado, tá certo? Se a turma que veio ali do Forte Apache pegasse para valer, tá certo? E de repente as Forças Armadas entrassem na dança,
tá certo? O Bolsonaro seria trazido e carregado nos braços do povo, era esse o desejo que o pessoal fala. Teve um presidente aí chamado Jânio Quadros, sabe, que um dia foi presidente, sabe, diante de uma pressão ele renunciou, e ele renunciou na esperança de ser reconduzido, tá certo? Vai ver que o Bolsonaro pensou a mesma coisa, eu vou para os States, certo, e de repente ali dá tudo certo, então dessa forma dá para ele responder pelo 359M também, tá certo? De ocupar ali, sabe, o lugar de Lula, tá certo? Mas teria que ver, sabe, o íntimo do Braga Neto, tá certo? Puta que pariu. Eu só sei dizer, rapaz, que essa história tá bem clara na minha cabeça. Veja que essa história aí de militar, sabe, de farda, de fardamento, tá certo? Eu sempre fui civil, eu não me lembro de ter servido, não me lembro, eu não servi as Forças Armadas, eu ia ser padre, caralho. E me lembro de uma manhã, sabe, eu me apresentando às Forças Armadas, ao Exército, para tirar o meu certificado de dispensa de corporação, e eu estava em Recife, tá certo, no noviciado, ali morando na colônia, tá certo, ali no distrito administrativo de Jaboatão, e eu não sei se foi em Jaboatão que eu me apresentei ou se foi em Recife, não me lembro, tá certo? Eu sei que eu comparecia a uma instalação militar do Exército, certo? Eu e mais ali, sabe, mais uma dezena ou duas dezenas de garotos que nem eu, sabe, na época eu tinha 16 anos, só isso? Ou devia ter um pouco mais? Eu acho que era só isso mesmo, tá certo? Não sei, não quero fazer, não quero pensar. Eu só sei que eu tinha que me apresentar, certo? Para pedir meu certificado de dispensa de incorporação. E aí, sabe, todo mundo tira a roupa, tá certo? E todo mundo fica nu, tá certo? E eu não tive problema, sabe? Tirei a calça, a cueca e não sei mais o que. Nesse tempo eu usava cueca, tá certo? Aí tirei, tinha que tirar o sapato, tirei, todo mundo nu, pelado, sabe? Sem bolso para meter a mão, tá certo? Aí o cara vinha com uma caneta, daquelas canetas tipo antena de rádio, sabe? Aí ele chegava assim, vinha tocando o órgão sexual de todos ali, sabe? De todos os garotos, eram só garotos que estavam ali, não havia mulher, tá certo? Aí, rapaz, ele pegava assim com a caneta, com a porra daquela caneta dele de metal, sabe? E levantava o pau do cara, sabe? O pinto do cara assim, sabe? Pau murcho. Tem um cara ali na feira, como é pau mole. Tem ali, aqui na feira do Guamá, perto da minha casa, tá certo? Tem uma feira. E ali entre os mototaxistas, tá certo? É comum ali eles, sabe, se. Eu não sei se tem alguém ali por perto chamado pau mole, tá certo? Outro dia eu ouvi de novo. Uma vez já tinha ouvido, era uma menina chamando: Ei, pau mole, cadê? Não sei mais o que. Se dirigindo a alguém, sabe? Se referindo a essa pessoa como se ele tivesse o apelido de pau mole, tá certo? E outro dia eu ia passando de novo, sabe? E novamente se falou da porra do pau mole. E assim tava a gente, rapaz, naquela manhã lá em Recife, sabe? Um bando de garotos aí, sabe? Todo mundo de pau mole. São 22 minutos de vídeo. Mas assim, sabe, assim foi a aproximação que eu tive com as Forças Armadas, tá certo? Outra vez foi, quando foi? Foi aqui em Belém já, num estádio, sabe? Eu queria assistir um jogo de futebol e havia uma confusão danada de comprar ingresso e havia muita pressão e de repente apareceu do meu lado, sabe? Um policial militar, sabe? Montado a cavalo, sabe? Que quis me dar atenção, aquela coisa toda, e eu fui mal educado com um cara grosseiro, sabe? Eu não dei atenção e rebati, não sei por que eu fui grosseiro. Depois disso eu tive experiências, quando ocupei o cargo de delegado de polícia, sabe, tive que me relacionar com a polícia militar e não deu certo, era uma relação assim também, sabe, aí, sabe, uma relação aí hostil, digamos assim. Uma vez também lá onde eu estava, delegado de polícia, na cidade de Altamira, compareceu à minha presença na delegacia o coronel comandante, sabe, do quartel, não sei como é que chama aquele quartel, mas tem um quartel do Exército em Altamira, sabe, quartel que é cercado por vivandeiras, não sei se eu estou certo empregando essa palavra vivandeira, mas o fato é que as meninas, sabe, as moças de Altamira cercam ali, sabe, o quartel, sabe, na esperança, sabe, de dando para alguns daqueles aí, ali, sabe, militares ali graduados, sabe, indo para as festas que eles promovem, aquela coisa toda, sabe, e fudendo com eles, sabe, ali na esperança de que algum deles queira aproveitar, sabe, a beleza, tá certo, e ali quem sabe engravidar uma delas ali, elas conseguirem pelo menos ali, sabe, uma pensão alimentícia, eu não sei. Porra, coisas do sistema capitalista escroto que a gente vive, tá certo?
Mas o fato foi que um dia houve um incidente, eu acho que eu prendi um soldado ali do quartel, tá certo? Um desses recrutas aí, sabe? Como é que eles chamam? Eles têm um nome que eles designam, sabe? Esse pessoal que faz incorporação ali temporária, as forças, sabe? Que vão ali, sabe? Limpar os sanitários, sabe? Ali, sabe? Os sanitários dos oficiais, tá certo? Servir nas residências dos oficiais, sabe? Fazer a limpeza das casas dos oficiais, essas coisas assim, que é para isso que serve essa turma aí, porque eu acho que esses caras não aprendem, sabe, não aprende a disciplina, sabe, e a educação de uso de arma e aquela coisa toda. Eu acho que eles não fazem isso. Eu não sei dizer porque eu não servi. E eu lembro que quando esse coronel compareceu, sabe, o delegado de polícia, sabe, de repente, num certo ponto, endureci um pouco o discurso, rapaz, esse cara ficou puto comigo, sabe, que me bater, era um cara de bigodão, tá certo? E aí não deu certo, sabe, o diálogo, tá certo? Ele saiu aborrecido da sala, puto da sala é a melhor expressão, tá certo? Se pudesse, acho que ele teria me dado um murro na cara, tá certo? E assim, o fato é que não tenho relação, não morro de paixão, sabe, por esse pessoal de farda. E quando eu ingressei no seminário, sabe, em 67, sabe, ali, sabe, fiquei no mundo, nesse mundo aí por 7, 8 anos, nunca mais aí, sabe, me meti, não tive, assim, não senti ali de 67 em diante, sabe, o que foi o Brasil nesse período, e então, assim, quando começam a contar por aí, sabe, o que foi o Brasil de 67 para cá, esse certo período em que eu fiquei enclausurado. Eu falei enclausurado, certo? Na clausura. Na clausura, bicho. Dos 12 meses do ano eu passava 11 lá dentro, tá certo? Do seminário. Porra, foi foda. Isso aí me serviu do ponto de vista cultural, sabe, de acumulação de conhecimento, aquela coisa toda. Pelo menos acumulação de conhecimentos de humanas e de experiência espiritual, espiritualista, tá certo? Eu vivi momentos de espiritualidade muito intensa, tinha missa todo dia, e eu penso que ali, aquela comunidade ali reunida, logo de manhã cedo, 6 horas da manhã, tá certo? Promovendo sessão de espiritualidade, tá certo? Essa energia que tem ali dentro, sabe? Ela contamina teu corpo, sabe? E altera teu organismo, altera teu sistema de DNA, aquela coisa toda. Eu acredito nisso. Rapaz, eu só sei dizer que foram longos anos aí, sabe, dentro dessa vida e depois sair. Mas eu saí assim desnorteado, sabe, de sorte que ver Xandão, sabe, contar essa história, essa peça dissertativa, não vou chamar de narrativa, eu vou chamar de uma peça dissertativa, porque a peça dissertativa, a dissertação é a forma linguística, é a forma textual que se usa para elaborar, sabe, ciência, para fazer ciência, para jogar ciência nesse texto. Tá certo? Veja ali que entre os acádios e os sumérios, tá certo? Eles pegavam placa de barros ali, sabe? E lançavam as escritas, sabe? Escritas que carregavam para dentro daquelas placas ali conhecimento, sabe? Sentimentos e magnetismo, etc e tal, tá certo? E o Xandão fez isso, jogou dentro, quando são 27 minutos de vídeo, para dentro do texto dele, do texto que ele apresentou ontem, tá certo? Ele colocou todo um sentimento dele, da equipe dele, tá certo? E a leitura do que aconteceu, sabe? O magnetismo dos textos de vídeos, de áudios e de meios físicos ali, ele jogou tudo dentro disso aí e produziu a peça dele, uma peça dissertativa. Eu quero insistir nisso aí. A peça do Xandão definitivamente para mim é uma peça dissertativa, uma peça científica, porque ali o voto dele, sabe, vai incorporar uma decisão chamada sentença, tá certo? E a sentença é um texto que se esforça por conter a verdade, tá certo? Essa sentença dele, o voto dele vai ser aprovado pelos seus pares, mais 4 pares, tá certo? Cada um vai escrever um voto que vai na direção do voto dele ou não, e ali o conjunto daqueles 5 votos, sabe, vai formar uma peça, não sei se a gente vai chamar isso de acórdão, tá certo? Que é o outro nome, ao invés de ser uma sentença, será um acórdão, uma decisão ali daquela primeira turma, tá certo? E esse voto e essa decisão, tá certo? Conterá uma verdade, a verdade do que aconteceu entre 29 de julho de 21 até 08 de 23, tá certo? É isso aí o que aconteceu, tá certo? O que a gente está chamando aí de golpe, de atentado, tá certo? De atentado à democracia e ao Estado Democrático de Direito. A democracia e ao Estado de Direito nacional, tá certo? É isso aí.
É isso aí, bicho, é isso que está acontecendo, tá certo? E o Xandão conseguiu, então, formular essa peça aí inicial, tá certo? Que será. Ontem o Flávio Dino apresentou a sua peça, tá certo? Que vai se somar com a peça do Alexandre. Hoje, quem apresenta a sua peça, sabe? Quem sustenta, sabe? O teor da sua peça é um tal de Luiz Fux. Eu acho que é Luiz. E então, o que se espera, tá certo? Eu já disse que esse cara é de extrema direita, tá certo? É um sionista e sabe, e ele, sabe, vaidoso, sabe, vai querer, sabe, dissentir do Xandão, os dois Xandão e ele, sabe, promovem um debate, sabe, entre eles para saber quem dos dois é mais alfa, tá certo? E essa é a condição, rapaz, do ser humano quando já são 29 minutos de vídeo, rapaz, eu vou ficando por aqui, rapaz, sabe? Aí eu tenho aqui, como eu disse, quatro peças aí, sabe, físicas escritas em mais a rede de hoje, tá certo? Que eu não vou ler, não adianta mais, não tenho mais tempo, mas não interessa, o que interessa é aí, sabe, o que eu apreendi, sabe, de tudo. Ontem eu passei, sabe, eu acompanhei o voto do Xandão desde o começo, desde quando começou, às 9h15, sabe, quando ele começou a falar, quando ele recebeu a palavra do Zanin, do ministro Zanin, que preside a primeira turma, tá certo? Hoje o Zanin, às 9 horas, novamente abre, né, a sessão, tá certo? O segundo dia de sessão da primeira turma, tá certo? E vai passar a palavra para o Fux, que vai ter a manhã inteira, sabe, para apresentar o voto dele, tá certo? E o Fux é do contra, a turma tem cinco membros, tá certo? E ele ali dentro, ali, sabe, Ouvi um ruído, não sei onde foi. E ele ali dentro, o Fux, sabe, é o voto contra, tá certo? Então eu fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, Caboclo Falador, tá certo? Que tinha 4 folhas para falar a respeito, sabe, ler as ideias, tá certo? Mas aí eu fiz um resumo aí, do improviso mesmo, tá certo? E fica assim dito, então, fica essa minha peça, rapaz, de memória, sabe? Como é que te chama? De crônica, tá certo? Essa minha peça de crônica e ao mesmo tempo essa peça de ensaio, rapaz, tá certo? Fica então ensaio e crônica aí, sabe, para quem quiser ouvir. Tá certo? Não tem imagem, bicho. Tá bom, bom dia, bom dia, bom dia.